Boa tarde, João Filho. Oratório virtual, rezando com vocês e por vocês. Hoje é o nosso Christian Day, um dia todo dedicado à celebração de Nosso Senhor Jesus Cristo através das artes, com palestras, vídeos, testemunhos, histórias infantis. E eu estou iniciando nesse momento as atividades da tarde, do período da tarde. Então, eu sou Alex Leila, esse é o Oratório Virtual. Estou esperando o pessoal entrar para a gente começar a falar um pouco hoje de literatura. Boa tarde, Carlos Cáliga, meu compadre. E nesse período da tarde nós vamos falar de artes em geral, eu vou falar da literatura. E antes da gente começar, João Filho está perguntando qual o tema. O tema é uma provocação do Padre Gilson, o feminino na literatura. Eu vou falar um pouco de algumas das configurações ou representações da mulher ou do feminino na literatura. Antes de começar, eu quero rezar, para Nossa Senhora, que está aqui sempre nos acompanhando, não está aparecendo aí. Aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, começando a nossa pequena contribuição, nasce de uma reflexão que eu fiz a partir de uma provocação do Padre Gilson sobre a mulher na literatura, mais especificamente esse feminino na literatura. A primeira coisa que a gente tem que entender quando falamos de algo que aparece na literatura, seja qual que for o tema, feminino, mulher, amor, morte, perda, enfim, isso que a gente chama de assunto, o tema, vai aparecer normalmente a partir de algo que a gente chama de representação. Então, essa palavra representação, ela tenta dar conta de algo que está ausente, ou seja, os objetos que nós estamos nomeando, descrevendo, que nós estamos fazendo com que eles ajam dentro de cenas literárias, são objetos que só existem a partir da linguagem. Quer dizer, eles estão ali sendo representados, reconfigurados a partir de um discurso, de um verbo. E esse discurso é o discurso literário, quer dizer, é um discurso artístico, que pressupõe uma criatividade, que pressupõe uma inventividade. Na literatura, o conceito de representação foi falado e foi definido por vários autores. O mais importante deles é Aristóteles, cuja definição que representar na literatura não é exatamente pegar a realidade e colocar no papel, porque isso é impossível, a partir primeiro, que a nossa linguagem ela é afetada por nossos sentidos. E segundo, que a linguagem nunca vai dar conta exatamente do fenômeno das coisas que acontecem na vida. Ela tenta transcrever, descrever, mas isso é feito a partir de uma tensão do possível e do impossível, da linguagem, do verbo. Então, Aristóteles, em Poética, ele vai usar o conceito de mimesis,
escreve mimesis, M-E-S-I-S, ou mimese, aportuguesando, que significa exatamente isso, quando a literatura traz uma representação do real. Bem, ele vai mostrar lá na Poética, né, que é o texto mais produtivo e mais recorrente utilizado na teoria da literatura, ele vai mostrar que essa representação ela se faz de uma forma distinta nas artes, em especial na literatura. Ao contrário, por exemplo, do historiador, ele compara o poeta, o escritor, com o historiador. Ele vai dizer que enquanto o historiador tem um compromisso muito, ou deveria ter, muito restrito, muito forte com os fatos que o limitam, a literatura tem um compromisso com a imaginação. E os limites para a literatura se dão justamente a partir dos limites imaginativos de quem está escrevendo, criando. Então, em vez da comprovação, da qual o historiador não pode deixar de lançar mão de usar, né? O poeta, o escritor, ele pode incorporar elementos sensoriais, elementos da imaginação e também pesquisas históricas, experiências individuais e de grupos, né? Isso faz com que a realidade da literatura seja uma realidade sempre mais ampla do que o real, né? Do que o que a gente experimenta. Isso faz com que você, através de leituras, você possa enriquecer também não apenas a parte psicológica, mas também a afetiva, a cognição, a questão do conhecimento da própria linguagem, você amplia seu vocabulário, ou seja, a leitura de textos literários, ela vai dar sempre um pouco mais do que a sua vivência, a sua experiência pode trazer. Inclusive pelo fato da literatura também abarcar esse outro, esse desconhecido, que habita a própria imaginação do escritor, do poeta. Então, como é que o feminino ou a femininidade, né, vai entrar dentro desse percurso? É preciso a gente lembrar que esse tema também, o feminino, se vocês jogarem aí no Google, vocês vão encontrar milhares de textos, milhares de abordagens, recortes sobre o que é o feminino na literatura. Né? O que é que está se chamando? Você vai ter perfis femininos, personagens femininos, escritoras, mulheres, enfim, todo tipo de elemento que vai te levar à questão da femininidade na literatura. Os cursos de pós-graduação de letras e outras áreas afins, como psicologia, pedagogia, sociologia, também são cheios de recortes, né? Porém, para essa fala, como eu falei, essa reflexão que eu faço aqui, ela foi feita... O celular está balançando. Foi feita a partir de uma provocação do padre Gilson Magno, e eu fiz um recorte, né, buscando falar mais de como essa condição do feminino vai se organizar nesse grande guarda-chuva que é a literatura, né? Como podemos perceber as abordagens do feminino na literatura? Quais são os seus principais aspectos? Então, eu dividi em 3 faces, né? A mulher de 3 faces. Essa divisão da mulher em 3, ela não é originalmente minha. Existem autores como Tiboy, acredito que o nome dele seja assim, e se pronuncia assim, francês, que trabalha com a literatura medieval. E ele já vai mostrar que na literatura trovadoresca já existia essa divisão, esse esquadrinhamento do feminino em 3 faces, né? A face da mulher
como é que eu posso dizer, distante, perfeita, angelical, às vezes, superior e idealizada, que vai ser chamado no trovadorismo de senhora, né? Estão representadas nas cantigas de amor dos trovadores portugueses. Depois você tem a mulher mais ingênua, inocente, virgem, donzela, que morre de amor por um companheiro, um namorado, um amado que está longe. Então ali está reunido o mito dessa mulher fiel, donzela, que espera, que é pura, que é ingênua. E no terceiro, na terceira face, para esse autor teórico, está a mulher que origina das visões da sereia, a mulher bruxa, a mulher feiticeira, que ameaça o masculino e que vai estar presente nas cantigas de escárnio e maldizer dos trovadores. Então, pegando um gancho nessa divisão aí desse autor, eu fiz também a minha divisão em 3, né? Então eu vou ler algumas anotações e vou explicando para que fique mais assim, fique mais claro esse tipo de relação que eu estou tentando fazer aqui. Então, tradicionalmente, nós nos acostumamos a ver o feminino como oposto do masculino, né? Dentro de uma perspectiva de mundo polarizante. Além de polarizado, nós também podemos pensar na questão da complementação. Então, não só oposto, mas também como complementar. Essa ideia de uma complementação vem justamente da ideia de que os diferentes se atraem e que o que não tem em um teria no outro. Então, nós temos aí a ideia do sol e da lua, do quente e do frio, do frágil e do forte, e vem também o masculino e o feminino. No entanto, nós também podemos compreender essas polaridades que nos foi dadas por Deus como complementares e não excludentes, pensando na ideia de complementação não apenas como um penduricalho, como algo que vai estar ali lembrando da falta, da lacuna no outro, mas sim pensar que a complementação nos impele mental e espiritualmente para um desejo de fusão, para um desejo de compreensão, né? E não de exclusão. Os aspectos mais profundos que nos faz definir o feminino são, normalmente, a concepção, a espera, a entrega, o cuidar do outro. Conceber, carregar, esperar, dar à luz, envolver, nutrir e cuidar fazem parte do arquétipo da mãe. Arquétipos são aqueles modelos de comportamentos inconscientes que estão, né, na nossa cabeça e muitas vezes nós não o identificamos, mas eles estão atuando na nossa experiência de mundo. E eles são dados através de uma vivência coletiva. E esse feminino está não apenas nos seres humanos, nós também enxergamos na natureza. Por exemplo, quando a natureza traz tempestades que destrói casas, costumamos dizer que ela é madrasta, que é um arquétipo negativo da mãe, né? Existem até pesquisadores que trabalham a ideia de que nas histórias infantis se trata de uma divisão dos dois aspectos maternais. A mãe que pune e a mãe que amamenta, acalenta, abriga, né? Que é a mãe boa, a mãe amorosa, né? Que protege, e a mãe que pune. Nos textos literários, essa luta por entender o feminino se dá através de escritores homens e mulheres, das mais diferentes culturas, sexualidades, etnias e classes. O feminino se apresenta em forma de personagens, né? Em forma de metáforas e na profusão de detalhes e de maneira tão múltipla e infinita que faz com que seja preciso a gente recortar aquilo que estamos chamando de feminino.
Dentro, então, desse recorte, nós vamos ter 3 imagens, né? Que eu trago aqui. 3 imagens de abordagem da figura feminina, da figura da mulher, ou do feminino, se quisermos pensar no feminino até mais amplo. As 3 abordagens que eu trago aqui, elas advêm, elas têm sua origem na figura de Eva, na figura da serpente e, por fim, na figura da Virgem Maria. Eva é o feminino no qual não se pode confiar, né? Geralmente traz personagens frágeis, né? Personagens que enganam e se deixam enganar muito facilmente pelo entorno, pelas forças do mal, né? Nós encontramos muito de Eva em personagens como Madame Bovary, por exemplo, que é um romance de Gustave Flaubert, escritor francês. Esse romance é de 1856, né? E traz essa figura de uma heroína, de uma mulher frágil, né? E que, a partir de leituras de textos que colocam sempre mulheres morrendo de amor, se suicidando, se matando, essa personagem internaliza esse arquétipo e quer porque quer viver um grande amor a ponto de adoecer e morrer por ele. A figura de Luísa também, no Primo Basílio, de Eça de Queiroz. Muita gente chama, inclusive, o Primo Basílio da Madame Bovary portuguesa, porém elas têm diferenças, obviamente, nas concepções. Mas o Primo Basílio é de 1878, de Eça de Queiroz, autor português, e traz também essa mulher que lê também muitos livros, muitos romances, no caso de Luísa, românticos, né? Escritores românticos, e ela também quer viver. Ela acha o casamento dela entediado com Jorge, um homem que a ama e a respeita, mas que é engenheiro e trabalha muito fora, viaja muito, deixa-a sozinha. E ela quer viver esse arrebatamento, inclusive erótico, que aparece nos livros que ela lê. Então, você vê aí o entorno fornecendo essa força, vamos dizer assim, de rompimento, de subversão para a mulher, exemplo do que vai acontecer lá com Eva no Gênesis. Então, ambas esses exemplos que eu trouxe aqui, tanto Madame Bovary quanto Eva, ou quanto Luísa, ambas são mulheres que ouviram falar do amor como a maior e mais arrebatadora experiência do ser humano. Elas estão aí naquela expectativa do amor-paixão, sabe? Aquela paixão que é até hoje incentivada, estimulada como a verdade do ser humano. Você só vai encontrar felicidade, verdade no mundo, experimentar, estar mesmo vivo quando você se apaixonar. É uma das faces do amor, né? Essa paixão, esse momento em que você fica ali, os sentidos cegados pelo desejo do outro, né? E com a ilusão de que o outro, somente o outro, vai te completar, vai te fazer feliz. Os gregos chamavam esse tipo de expectativa amorosa de Eros. Eros é o deus do amor, no caso, né? E existem outras formas de amar que os gregos também já definiam como o amor filia, filos quer dizer amigo, né? Então os gregos vão falar de um amor que você não está mais pensando que o outro tem a sua felicidade, porém você vê o outro como um companheiro, um parceiro, alguém que pode construir contigo, né? O outro está no mesma pé de igualdade com você, tem os mesmos limites que você tem. Então seria um amor mais do cotidiano, da construção. E existe o amor ágape. No mundo grego chamava de ágape o amor que no latim chamamos caritas, né? Que é o amor universal, o amor por toda e qualquer criatura, uma vez que somos todos filhos de Deus e somos todos criados por Deus. É o amor mais difícil, não só de experienciar, como também
de encontrar na literatura, nas artes, é esse amor ágape, né? Que é o amor desinteressado. O padre Antônio Vieira falava lá num dos seus sermões que esse é o amor puro. Puro porque ele parte do princípio de que é o verdadeiro amor, porque ele é desinteressado, né? Ele existe pelo outro, para o outro, sem esperar nada em troca. É o amor de Jesus Cristo, né? Que nós tentamos, pelo menos, não só sentir, como dar pelo menos um pedacinho dele no nosso dia a dia. Só um fragmento já ilumina o nosso cotidiano. Então, no caso dessas duas personagens, que são bastante influenciadas pela figura de Eva, pela visão que os autores tiveram, pela vivência que eles tiveram da figura de Eva, elas então vão buscar esse amor arrebatador, né? E elas vivem nesses romances, Madame Bovary e o Primo Basílio, a mesma tentação que Eva viveu lá com a serpente, né? A serpente também vai enganar, que vai trazer esse poder para Eva, né? Ela vai experimentar do conhecimento, do poder, e ela vai ser igual a Deus. Então a serpente tenta, assim como esse amor, essa ilusão de amor, né, do amor-paixão, traz para essas duas personagens. Então chega um momento que elas não têm como discernir o que é real e o que é ilusão, o que é delírio e o que é tentação. Então elas representam um feminino que não vinga, né? É um feminino que sabota a si mesmo. A exemplo da própria heroína que influencia Luísa, que é a Ana Karenina de Tolstói. Tolstói é um escritor russo, viveu entre 1875, escreveu esse livro, Ana Karenina, em 1875-78, né, e influencia também boa parte dos escritores que vão fazer essa abordagem, sobretudo no século XIX e século XX, sobre o adultério feminino e as consequências que esse adultério traz. Então essas duas personagens que eu estou trazendo aí, elas veem na paixão aquilo que Eva viu na serpente. A imagem da serpente, ela está relacionada com essa mistura, né, da natureza com o ser humano, porque a serpente fala, né? Ela fala, ela seduz, ela toma aquela forma, uma forma sinuosa, né? E ela representa o feminino traiçoeiro, quer dizer, que está lá e cá, né? Geralmente uma abordagem muito forte do feminino e ele pode estar fragmentado de várias formas, como, por exemplo, em Mulheres Fatais, que seduzem, os homens ficam loucos, querem porque querem ter pelo menos um momento com ela. É o caso de Gabriela Cravo e Canela, de Jorge Amado, né? Quer dizer, a natureza de Gabriela é assim, né? Gabriela nasceu assim, ninguém pode fazer nada, nada pode mudá-la, né? É o caso, por exemplo, que aparece em Lady Macbeth, de Shakespeare, né? Lolita de Nabokov é bem representativa dessa serpente, quer dizer, esse tipo de figura feminina que tenta ficar além do bem e do mal. Tenta como? Ela é amoral, ela não conhece limites, né? São mulheres que vão ser representadas ali, mulheres que mexem com maridos de amigas, namorados de irmãs, marido de irmã, e mata para ficar com aquele que ela gosta, enfim. É o caso, por exemplo, que está no poema de Drummond, poema dramático chamado O Caso do Vestido. Você tem ali uma mulher que simplesmente ela nem amava o cidadão marido da outra, mas ela fica com ele, acaba inclusive se apaixonando por ele e acaba provocando uma ruptura,
um problema, um sofrimento muito grande naquela família. E esse poema está na Rosa do Povo, que é um livro de Drummond, de 1945. E, por fim, nós temos, então, a imagem da Virgem Maria. Né? No caso da Virgem Maria, a abordagem do feminino, quando vem influenciado, né, trabalhando algum aspecto, algum fragmento da imagem da Virgem Maria, nós vamos ter as representações da mãe, as representações da esposa e às vezes da filha também, né? Mas como existe uma dificuldade muito grande da própria, não só da linguagem, mas também da própria cultura, de compreender todos esses aspectos como um só, né? Quer dizer, a mesma dificuldade que nós temos de compreender Deus, Pai, Filho e Espírito Santo em um só corpo, em uma só voz, em uma só carne, em um só querer, nós também temos dificuldade de compreender Nossa Senhora como filha, criatura, né? Mãe do Criador e esposa do Espírito Santo, esposa de Deus. Então, por essa dificuldade humana, nós vamos ter muitas vezes essas vertentes separadas, em personagens separados, ou até mesmo em momentos daquela representação daquela personagem separada. Então, nós temos essa tripartição de Maria, é uma tripartição para percebermos a força desses aspectos, dessas qualidades marianas, né, na literatura. Então, nós vamos vendo ali reconhecida em personagens, como eu falei. No caso de poetas, vem muito como metáforas, né, que tentam ressignificar essas faces de Nossa Senhora. Por exemplo, como eu falei aqui no início, né, no trovadorismo, nós vamos ter, no trovadorismo português, essa face da Nossa Senhora ideal, Senhora de tudo, que está acima, né, que emana um poder, que emana uma perfeição. Ela estará presente nas cantigas de amor, quer dizer, a forma como o trovador descreve a Senhora que ele ama é justamente um fragmento da figura de Maria. Não é Maria como um todo, mas é um fragmento dessa figura, porque é a única representação que nós temos verdadeiramente perfeita. Já na Cantiga do Amor, a gente vai ver, ou Cantiga de Amigo, desculpem, nós vamos ver um fragmento dessa moça virgem, né? Dessa pureza que está na Virgem Maria, que ali vai ser representada como uma filha, né? Uma filha dileta, uma namorada, uma amiga, que guarda a fidelidade, sabe guardar o tempo, sabe esperar, inclusive em silêncio, né? Então, na literatura, esse feminino virgem, obediente, ele pode vir da filha, ele pode vir da namorada, ele pode estar na estudante, ele pode estar na mulher aprendiz, né? Então, são representações de mulheres que vão ter pedaços, fragmentos dessa pureza. Embora eles não se furtem, assim como Nossa Senhora Virgem não se furtou a cumprir a missão que lhe foi dada, mesmo sendo muito jovem, mesmo sendo virgem, ela não se furta. Nós vamos ver também, por exemplo, nos romances de Jane Austen, entre outros, eu só estou falando aqui de alguns, né? Então, no romance de Jane Austen é uma escritora inglesa que viveu em 1775 e 1817, e ela escreveu Orgulho e Preconceito, né? Entre outros livros de donzelas que viviam cercadas por um preconceito social, justamente por elas, normalmente, ou elas caírem
na pobreza, perderem bens ou estarem ameaçados de perder. Então você vê ali personagens muito simples, mas que não se deixam iludir por bens materiais, não estão atrás de bens materiais. Elas têm valores como o amor, a ética, a bondade, a solidariedade. Você vai ver, por exemplo, o pai delas com orgulho imenso delas, um orgulho imenso dessas qualidades, justamente porque representa esse outro aspecto da pureza da Virgem Maria. E a outra face da Virgem Maria que nós vemos aparecer aí nos nossos livros, nos nossos textos literários, né, é a de esposa. A esposa que está ali sempre acompanhando. E aí, obviamente, nós temos uma bifurcação que muitas vezes nós não entendemos, de Maria fiel ao Espírito Santo e de Nossa Senhora fiel a São José. Então, esse triângulo, vamos dizer assim, da Sagrada Família, ele se fragmenta em muitas representações na literatura da esposa parceira ou da esposa amiga, né? Nós podemos ver da esposa desejada, mas não alcançada, como em muitos poemas do romantismo, né? É o que pede Romeu para Julieta, que ela seja, né, essa eterna amada amiga na eternidade. É o que Tristão também pede, espera de Isolda, né? É o que Bentinho reclama de não ter tido na Capitu. Então vocês vejam que a representação dessa esposa perfeita que foi Nossa Senhora, ela é tão forte, é uma demanda tão forte em personagens, que mesmo quando você não a tem no romance, ela está ali como demanda, né? Ela está ali como metáfora do que se deseja, do que se quer, como figura que se deseja alcançar. Então nós vemos, por exemplo, isso no Dom Casmurro de Machado de Assis, né? É também o que a Aurélia precisa ser em Senhora de José de Alencar. Quer dizer, a Aurélia é uma personagem que nesse livro Senhora de José de Alencar, ela ama muito, acho que é Seixas, né? Personagem. Posso estar errada, mas se não me engano é Seixas. Ela ama muito e ela é preterida por causa de um dote que ela não tem. Uma outra mulher tem, então esse amado, ele opta pela outra. Porém, acontece um golpe no destino, como em muitos livros do romantismo, o destino está ali presente, pregando peça nos personagens, trazendo outras saídas para o enredo. Então acaba que a Aurélia ganha uma herança e ela compra anonimamente, silenciosamente, com outra pessoa fazendo a mediação, ela compra o marido, né? José de Alencar está aí denunciando os problemas dos casamentos por contrato, né? Nós estamos aí numa fase de transição do mundo como um todo, em que o casamento deixa de ser naturalmente um pacto social e passa a ser, primeiro, algo de ordem individual, que contempla o afeto dos indivíduos, para depois ter um reconhecimento na sociedade, para depois haver ali uma certidão de casamento, um pacto pela lei, como é que ficaria a herança, os bens, os direitos do filho, etc. Mas nós ainda estamos nessa fase de transição. Então, o livro, o romance de Alencar, Senhora, ele mostra bem essa divisão aí cultural, essa divisão de valores. Então, a Aurélia, você cria uma expectativa pela conduta dela impecável, né? Que ela seria assim a esposa perfeita, a esposa ideal. Então esses fragmentos, eles são emanações, nós podemos dizer assim que a sua fonte de emanação é a figura de Nossa Senhora.
que também aí vai se subdividir em três: mãe, filha, mãe perfeita e mãe do Criador, então há aí uma superioridade. Filha, criatura, que se reconhece criatura, que obedece, que é fiel, e esposa, que também está ali acompanhando sempre, guarda fidelidade e não hesita em estar postos para o que der e vier. Então, essa imagem dividida, né, de Nossa Senhora é então a fonte de alimentação ou de emanação dessa figura da esposa em muitos textos literários. E a imagem da mãe também ela está presente de várias formas e matizes, né? Muitas vezes é a sua capacidade de manter a família unida que vai ligar a personagem feminina, ou feminino, a abordagem do feminino na literatura, a essa figura de Nossa Senhora, a essa emanação mariana. Né? Nós podemos pensar, por exemplo, em Ana Terra. Ana Terra, de O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. A personagem não é necessariamente um exemplo de feminino. Existem vários elementos ali, vamos dizer assim, avanços e recuos na personagem. É uma personagem muito rica, né, muito complexa, porém, eu quero pegar aqui a relação dela com a terra, essa relação também com a sua descendência, quer dizer, ela vai cuidar para que os seus não desapareçam. Ela é a responsável por essa fertilidade, né? Por nutrir essa família que foi praticamente dizimada, né? Restando só ela. Então ela está trazendo aí um pedaço, um fragmento dessa emanação mariana na sua relação com a mãe, a fertilidade, a terra, o próprio nome, né? Ana Terra, traz isso. Nós podemos ver isso em Sim a Vitória também, ou Sim a Vitória, de Vidas Secas. Né? Não é que ela seja uma representação de Nossa Senhora. Eu espero que tenha deixado claro aqui que nós estamos falando de fragmentos, de inspirações nas emanações marianas. Então você tem ali também uma figura muito coesa, muito trabalhadora, que também não cessa de cuidar dessa família, né? Uma figura forte. Nós vamos ter também no conto Ana, de Clarice. Eu estou pegando só alguns exemplos, de Clarice Lispector. O conto Ana, ele é muito interessante, porque eu não sei se vocês, não sei quantos aqui que estão aqui nos ouvindo ou que vão nos ouvir depois, porque essa pequena reflexão sobre o feminino na literatura que eu preparei para colaborar com o nosso Christian Day hoje, um dia todo dedicado a Jesus Cristo, através das artes, através de depoimentos, de testemunhos, de orações. Então, eu não sei quantos depois irão assistir e que vão se lembrar desses textos literários que eu estou me referindo aqui. Por essa razão é que eu estou fazendo esses resuminhos, né, dos textos. O bom mesmo, bacana, é se vocês pudessem ler e aí detectar, perceber, acompanhar essa elaboração do feminino a partir dessas três vertentes. Três vertentes: Eva, a serpente e Nossa Senhora, e dentro da vertente de Nossa Senhora, a tripartição também em mãe, filha e esposa. Então, no conto Amor, o próprio nome já é, né? Um nome assim que nos chama a atenção, Amor, de Clarice Lispector. Eu não me lembro se está no livro Laços de Família ou se está
A Grande Ferida, não me lembro. Mas existe uma edição nova de Clarice Lispector. Eu não vou pegar porque está oposta a mim. Se eu me levantar aqui, vou sair do foco. Mas existe uma edição agora de Clarice Lispector, chamada Todos os Contos de Clarice Lispector. É uma edição grande, vale a pena comprar, sobretudo aí nas promoções, né, que virão de Natal, Black Friday, etc., porque trazem todos os contos. E aí essa edição, o conto Amor está lá, como todos os contos de Clarice, é uma história muito interessante, que é de uma dona de casa, que também se chama Ana. Essa dona de casa, o conto é narrado em terceira pessoa e nós vimos que ela é muito metódica, muito disciplinada, ela tem o seu dia a dia atravessado por afazeres que ela cumpre com muita disposição, né? Com muita vontade. Ela escolheu, ninguém a obrigou a casar, o conto mostra isso, que casar foi uma evolução natural da sua personalidade. Ela quis, casou com o homem que ela escolheu e teve os filhos que ela também desejou ter. Então você tem aí a vida dessa personagem, ela não trabalha, ela prepara o café, o marido vai trabalhar, prepara o café, os filhos vão estudar e aí ela fica ali cuidando das coisas da casa. Porém, chega um determinado momento da vida dela, que é geralmente à tarde, quando tudo está arrumado, almoço, a louça está limpa, a casa, tudo está, que ela sente uma espécie de, eu vou chamar de tédio, na falta de uma outra palavra, mas não seria bem tédio, é algo mais profundo. É como se ela não sentisse que está sendo útil no mundo. E ela se move, parte dessa sua subjetividade é movida, é alimentada pela sua função, pela sua utilidade como mulher, mãe e esposa. Então ela geralmente sai, e aí o conto vai flagrar esse momento em que ela vai fazer compras, volta no ônibus, no trem, no bonde, é um bonde. Era ainda na época do bonde, no Rio de Janeiro. Ana é uma mulher de classe média baixa, do subúrbio, né, do Rio de Janeiro. Aí o subúrbio dos anos 40, 50 no Brasil. Nada que se compara à loucura que a gente tem hoje nos grandes centros urbanos. Então ela vai voltando com os ovos e vocês veem, é tão tranquilo que ela está ali fazendo, inclusive, tricotando dentro do bonde e os ovos ali no colo. De repente, o ônibus dá uma freada brusca, né? Ela vê um cego no ponto de ônibus. E ela se assusta, ela fica, como diz no linguajar de hoje, impactada pela figura do cego, justamente porque o cego traz uma alegria estampada no rosto. Ele masca chicletes e ele está ali feliz. E em oposição a ela, que tem tudo, e está ali numa lacuna, num vazio entre o que ela já fez e o que vai fazer depois, no outro dia, quando os filhos ou o marido chegarem em casa, ela encontra esse seu vazio ali, vazio espiritual, um vazio afetivo e um vazio mental. Né? Ela toma aquele susto, porque, veja, ela enxerga, ela tem os olhos e ela não está feliz. Ele não enxerga e está feliz. É como se eles trocassem de lugar e o cego pudesse fazer com que ela se veja. Ela se vê nele. É a figura aí, muito utilizada em literatura, do espelho. Nesse caso é um espelho metafórico. E é um espelho que mostra um ser diferente do outro lado. Né? Então Ana olha o cego pelo espelho da vida, do passeio no bonde, o espelho do mundo, e ela vê a felicidade dele e a ausência da felicidade dela. Ela fica tão perturbada com aquilo, ela não organiza da forma que eu estou tentando organizar aqui esse pensamento.
ela é só sensação, né? Ela é aquele tipo de insight obscuro de si mesma. Então ela desce, vai passear no parque, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e ela vê vários. Fica olhando assim, observando as árvores, observando, e ela tem uma sensação de que a vida é muito sangrenta, a vida é muito séria, a vida é muito grave, não há espaço para amadorismos. Ela sente isso, esse pulsar no corpo dela, na mente, no espírito, e volta para casa, então, desperta, atenta, uma mulher agora consciente de si e do outro, a tal ponto que ela tem medo de perder as coisas que agora sim têm um valor inestimável para ela, as pessoas, os filhos. Ela agarra o filho com medo de perdê-lo, e o marido diz que ela está estranha também. Então, essa consciência de ser gente, né? Porque ser humano é ter todos esses aspectos aqui, não é só mental, nem só material, ele é mental, material e espiritual, né? Subjetivo, individual e também coletivo. Então, toda esse percurso que Ana faz nesse conto chamado Amor, por essa razão também se chama amor, porque aí sim é a descoberta de fato do amor. O amor desautomatiza, Ana, desmecaniciza a personagem, certo? E nós podemos ver uma influência aí muito forte da figura de Nossa Senhora, né? Dessa emanação mariana na figura de Ana, que tenta agora se completar, quer dizer, ela tenta ser esse feminino completo, né? Que não apenas faz, age e cai no tédio nos momentos nos momentos que não tem ocupação, né? Seriam os momentos de ócio, né? O ócio, acredito, o conto acaba antes da gente ter uma nova. A nova Ana está nascendo e aí o conto termina. Então, mas nós podemos imaginar que agora teremos uma Ana muito ativa, muito antenada, muito consciente de si mesma e do outro. Por isso a metáfora dela lá com o cego, né? O cego ali representando esse duplo eu, né? Esse duplo eu capaz de ver o outro, de se colocar no lugar do outro, que é o que nós chamamos também em filosofia e em literatura de alteridade. Você poder imaginar, através da imaginação, sentir a dor do outro, sentir as diferenças, sentir o outro, né? Sentir como se você fosse outra pessoa. E Deus nos deu aí a imaginação para isso. A imaginação não pode ser vista apenas, e isso a literatura nos mostra a cada momento, inclusive com essas abordagens que eu tentei fazer aqui do feminino, né? O fato de você não nascer biologicamente mulher não lhe impede de se colocar no lugar de uma mãe, de uma filha, de uma mulher, de uma professora, e vice-versa. Também não impede a nós, mulheres, de nos colocarmos no lugar do outro. Não é uma projeção para querer ser, tomar o lugar do outro. É uma imaginação rica, produtiva e caridosa, né? De tentar a compreensão, de tentar esse processo de conhecer o diferente, conhecer o outro. Bem, eu falei horrores, não tem ninguém para falar comigo, espero que vocês tenham entendido. Eu tentei falar da maneira mais pausada possível, com alguns exemplos que vocês podem procurar depois, né? O vídeo fica no nosso site, no YouTube, no site do Oratório Virtual e também nas redes sociais, aqui no Instagram, Oratório Virtual Rezando com você e por você. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Pix do Oratório, agradeço aí a Maria
Maria Lima, que está colocando é 719-8803-1234 para vocês colaborarem com as nossas obras, com a nossa capela da Nossa Senhora da Vitória, com o nosso oratório virtual. Eu agradeço a companhia de vocês, finalizo com mais um Ave Maria, não poderia deixar de ser, agradecendo sempre a nossa mãe maior, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Sede nossa guarda contra os embustes e ciladas do demônio. Instantemente pedimos que Deus sobre ele impere. E vós, príncipe das milícias celestes, pela intercessão divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuem com a gente no oratório virtual. Nós ainda temos uma programação intensa até às 18 horas, né? No Christian Day, um dia todo dedicado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus, boa tarde.